Nesse vídeo eu vou ensinar para você 3 maneiras diferentes do professor Milton Erickson de como usar um choque sutil ali, uma certa surpresa, para você ter muito mais sucesso naquela sua hipnose ericksoniana conversacional. Então, se você gosta desse assunto, gosta de hipnose ericksoniana, quer aprender mais sobre isso, fica aqui nesse vídeo comigo que já já eu vou contar para você, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Lembrando que aqui eu falo de hipnose, psicanálise, psicologia, tudo aí sobre a mente humana no geral, mas principalmente sobre hipnose. Tem um curso completo de hipnose gratuito, eu vou deixar o card aqui pra você se você quiser a playlist, e também aqui na descrição. Lembrando que é um curso que tem certificado, tá? Então vai lá olhar as regras e tudo mais, como é que funciona, que eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Bom, hoje o assunto é hipnose conversacional, né? Eu tenho poucos vídeos sobre isso, até porque não é minha grande especialidade, né? A minha especialidade maior é a hipnose clássica mesmo, é a que eu mais gosto, mas eu também sou apaixonado pela hipnose ericksoniana e sempre que eu puder vou trazer assuntos como esse aqui pra vocês, mas deixa aqui no comentário se vocês querem mais assuntos como esse. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 maneiras diferentes de usar surpresa ali na sua hipnose conversacional. E lembrando que esse tipo de coisa que eu vou ensinar aqui pra vocês não é necessariamente uma hipnose como vocês têm em mente, aquela que eu mais falo aqui, aquela hipnose clássica. É algo diferente, é uma maneira de meio que você entrar com uma ideia na mente da pessoa, conversando com ela, até mesmo na psicoterapia, não necessariamente anunciando que é hipnose ou necessariamente fazendo técnicas que visivelmente são de hipnose. São coisas que você pode fazer numa conversa normal com uma pessoa, mas principalmente se você é terapeuta, você tem certas conversas ali na psicoterapia, você pode implementar isso que vai ser muito bom, tenho certeza. Mas antes a gente tem que explicar algumas coisas para vocês entenderem por que essa técnica funciona. A primeira coisa que vocês têm que entender é que hipnose não é só sobre relaxamento. Sim, quando você pesquisa sobre o que é hipnose, com certeza você vai ver falando que vai envolver um certo estado de relaxamento e tudo mais. E não é que seja mentira, né? Inclusive eu falo isso aqui também em alguns vídeos, que tem relaxamento sim na hipnose e muitas pessoas ficam muito relaxadas na hipnose. Mas se a gente pegar a hipnose como um processo, né, como ato de fazer algo e aí ter um efeito naquela pessoa e a partir disso obter um resultado, né, como um processo, tem várias maneiras diferentes de se hipnotizar. E inclusive eu falo aqui sobre 3 maneiras diferentes de hipnotizar uma pessoa. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma olhada aqui. E quando a gente pensa assim, né, tipo, tem mais de uma maneira de se hipnotizar a pessoa, então existe outros meios que vão ser tão eficientes quanto o relaxamento, não necessariamente vão usá-los. Se você pegar, por exemplo, a indução de choque, eu sei que depois da indução de choque a pessoa relaxa, mas o choque em si, né, quando você faz um arm pull na pessoa ali, não tem relaxamento e você consegue colocar ela em transe. Mas ele não é um bom exemplo aqui pro caso, porque ele ainda está no ramo da hipnose clássica e mesmo que ele em si não seja um relaxamento, na hora que você dá o tranco na pessoa ali, após isso ela vai entrar no estado de relaxamento sim. Mas tem como hipnotizar a pessoa, colocar ali uma sugestão nela, terapêutica, né, ou não, dependendo do seu contexto, sem necessariamente você envolver uma indução de choque. Então assim, falar que a hipnose é um estado de relaxamento não define ela, porque ela está longe de ser apenas isso. Então assim, isso tranquiliza pessoas que são mais cautelosas, pessoas que pensam que a gente vai controlar ou dominar a mente delas. É até bom que elas, né, vejam essa resposta aí inicialmente, mas está longe de ser totalmente verdade. Porém, quando você é terapeuta ou quando você é um hipnotista, né, você gosta de fazer hipnose, você tem que ter mais maneiras de se hipnotizar uma pessoa. Você não pode ficar preso a uma ideia. Então, por mais que eu seja apaixonado pela hipnose clássica, eu não fico preso à ideia de somente hipnotizar dessa maneira, porque tenho que, como inclusive professor, dominar todas as técnicas, ainda que eu tenha a minha preferida. E eu quero falar pra vocês, ler aqui pra vocês, né, inclusive um resuminho de um caso aqui do Erickson, pra você entender mais ou menos a ideia do que eu vou falar pra vocês. Porque o professor Milton Erickson, muitas vezes no atendimento, né, psicoterápico dele, ele utilizava de tratamento de choque, né, desde que as pessoas concordassem, inclusive antes com isso, e eram coisas que podem parecer absurdas, mas tinham resultado, tá? Então o que eu vou ler aqui pra vocês pode parecer absurdo mesmo, escandaloso, mas presta atenção que depois eu vou explicar o porquê que funcionou e porquê que ele fez isso. A história é o seguinte: um jovem casal que não conseguia conceber, né, não conseguia engravidar, a moça não conseguia engravidar, veio ver o Dr. Erickson
Eles eram muito corretos, muito articulados, professores universitários, muito sérios. Eles descreveram como falharam em produzir filhos com, abre aspas, união conjugal, fecha aspas, com, abre aspas de novo, concomitantes fisiológicos completos para satisfazer nossos desejos filoprogenitivos, fecha aspas. Falhou em produzir descendentes. Como Erikson registrou, eles falavam apenas palavras polissilábicas e sempre que possível usavam termos clínicos, termos médicos clínicos. Depois de ouvir o relato deles, Erikson disse que acreditava que eles poderiam ser curados por terapia de choque. Se concordassem com isso, deveriam concordar ainda que, após o choque, deveriam voltar para casa em completo silêncio para que os efeitos do choque não fossem diluídos. Um tanto confuso, o casal concordou. Erikson, então, os fez segurar os braços da cadeira, prontos para receber sua terapia de choque. A expectativa, lembre-se, né, a expectativa é um poderoso prelúdio para a hipnose. Olhando para eles diretamente, então, Milton Erickson disse, abre aspas, vocês estão envolvidos em união conjugal com concomitantes fisiológicos completos para satisfazer seus desejos filoprogenitivos. Agora, por que diabos vocês não vão transar por diversão e rezam para o diabo para que ela não esteja grávida por pelo menos 3 meses? Agora, por favor, saiam. 3 meses depois, a esposa estava grávida. Então, o que o Milton Erickson quis dizer com isso é que a hipnose nem sempre precisa parecer hipnose, né? Por isso que a gente fala que é hipnose conversacional, porque você consegue embutir ideias ali na mente da pessoa de maneira, né, usando apenas a fala. Ele não fez uma indução de choque ali. Mas qual que é o princípio da indução de choque? Abrir, né, o cérebro, digamos assim, para receber uma ideia, né? Que é a ideia do você vai fechar os olhos e relaxar, né, ou durma, que a gente dá esse comando. Então, é uma maneira ericksoniana de fazer uma indução de choque. Quando ele falou aquilo de transar, falou a palavra transar para aquele casal, né, que só falava então palavras formais, né, palavras polissilábicas, e aí de repente ele fala transar e rezar para o diabo, aquele momento a pessoa regalou o olhão desse tamanho. E no momento que ela regalou aquele olho, ele falou a sugestão aí da gravidez praticamente, né, de forma disfarçada, embutida. Claro que se o casal tivesse um problema físico, orgânico, que impedisse eles de engravidarem, não teria como a hipnose ajudar. Lógico que nesse caso seria por questões mentais ali, questões emocionais, se era por conta do emocional deles, por conta de algum estresse, alguma insegurança que eles não estavam conseguindo. Nesse caso, a hipnose do Erickson funcionou como uma espécie de placebo para fazer resolver aquele problema que eles achavam que tinham, que na verdade não necessariamente tinham. Talvez o choque quebrou aquela ideia deles de que tinha que ser tudo muito formal, tudo muito certinho, né? E eles simplesmente foram, tecnicamente, ali transar por diversão. E talvez era isso realmente que faltava para eles conseguirem engravidar. E o que eu quero dizer aqui é que aqueles poucos segundos onde a pessoa está com aquele olho arregalado em choque, ela está tão aberta à sugestão quanto o seu primo distante que ali o fechar os olhos e relaxar por 30 minutos. Não estou dizendo que seja melhor ou mais eficiente, eu estou dizendo que é uma maneira alternativa, uma maneira diferente de você aplicar sugestões nas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que são mais resistentes à hipnose clássica e têm dificuldade de entrar naquele transe formal. Às vezes algo novo é necessário. Esse casal já tinha passado por inúmeros terapeutas, mais do que vocês podem imaginar, vários médicos diferentes, né, e todos ali dizendo que não tinha nada. E assim, o que capturaria, né, o Erickson se perguntou isso, o que capturaria a atenção deles tempo suficiente para que eles me ouvissem e fossem embora daqui com aquilo que eu falei e não achassem que seria mais do mesmo, mais do que os outros terapeutas já fizeram por eles. Então agora que vocês já entenderam o conceito, eu vou explicar para vocês os 3 pontos aqui que é importante nessa técnica de surpresa, né? De como utilizar a surpresa na sua espécie de indução hipnótica na hipnose ericksoniana. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é chamado de concordância chocante. Então, o que seria concordância chocante? Bom, concordância chocante seria você concordar com algo, normalmente algo negativo que a pessoa está falando, né, que o paciente está falando, que ele não espera que você concorde com ele. Ele vai ter um susto, um leve choque ali, porque existem coisas que a gente já meio que espera que a pessoa faça. Sabe, por exemplo, quando a pessoa fala no Facebook, ela posta assim, ou no Facebook ou no Instagram, ai, tô feia nessa foto. Normalmente ela espera que ou as pessoas não falem nada, ou as pessoas falem pra ela que ela tá bonita. Quando você chega falando tipo, você tá feia mesmo, não tô dizendo que é isso que é pra fazer, tô só dando um exemplo.
Quando você chega lá e fala, você tá afim mesmo, a pessoa vai ter uma surpresa, né? Lógico que negativa, ela vai ficar chateada, vai ficar triste, enfim. Mas ela vai ter uma surpresa. É esse tipo de surpresa que a gente tá falando em causar. Mas não nesse contexto aqui, num contexto controlado e sem esse malefício aí, sem agredir a pessoa. Por exemplo, imagina que o paciente chega pra você e fala assim, a minha vida não vale a pena. E aí você vai devolver pra ele, de fato, a sua vida não vale a pena. Só que você vai dar uma certa pausa e vai continuar. Não vale a pena ser vivida do jeito que você está vivendo até agora. É por isso que nós vamos trabalhar juntos para melhorar e trazer mudanças positivas para você. Então, tá vendo? Diferente daquele exemplo que eu dei do Facebook, nesse exemplo você chocou inicialmente a pessoa, porque ela não esperava ouvir aquilo, e no momento que o choque aconteceu, que ela não esperava ouvir aquilo lá, você soltou a informação de que não vale desse jeito que você está vivendo. Então o problema não é a vida, é a maneira como você está vivendo. E depois você completa confortando ela de que você está do lado dela e irá ajudá-la nisso. Então ela aceita melhor a ideia de que será ajudada e de que o problema não é a vida, mas a maneira, porque na hora que você falou aquilo que ela não esperava, ela teve a surpresa e o cérebro se abriu para sugestionabilidade, para receber a sugestão que você daria em seguida. Seria totalmente diferente se você falasse a mesma coisa sem esse choque. Não estou dizendo que não teria nenhum efeito, né? Porque é o que a maioria dos terapeutas faria. Mas esse efeito é um efeito hipnótico. Então estamos falando de hipnose aqui nesse caso, não de uma psicoterapia tradicional. O segundo ponto é o humor. E nessa eu me dou muito bem, porque eu sou muito bem humorado já naturalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu, onde uma paciente veio falar para mim que ela ia fazer cirurgia e ela tinha muito medo de fazer essa cirurgia porque ela tinha medo de, sabe aquele fenômeno que acontece quando a pessoa é anestesiada, mas ela não é anestesiada, só que ela fica dormindo, porém sentindo tudo. Acho que tem até um filme de terror, se eu não me engano, se eu achar o nome do filme eu vou deixar aqui pra vocês, mas tem um filme de terror que mostra justamente isso acontecendo. E essa moça, eu não sei se ela já tinha assistido esse filme ou não, ou se era um medo que ela tinha já desde sempre, e ela estava apavorada com esse medo dessa cirurgia. E eu utilizei o humor, lógico que não foi só isso, né? Mas o que eu utilizei ali de ericksoniana no humor é que eu falei pra ela que, isso é extremamente improvável. Eu sei que não é impossível, mas é extremamente improvável. Falei, tão improvável que se acontecer, você pode voltar aqui que eu vou arrancar a roupa e eu vou correr pelado no shopping. Mas eu falei brincando, obviamente, ela entendeu, só que assim, ela deu um choque no começo, né, e depois ela riu comigo. E assim, esse choque, esse riso que eu causei nela ali, fez com que ela tirasse um pouco da experiência de ansiedade e visse que é algo tão improvável ao ponto do terapeuta ter brincado que ia correr pelado por aí se acontecesse. Isso fez com que ela tirasse um pouco da ansiedade já e ela perdesse o medo, esse medo exagerado que ela tinha de fazer essa cirurgia. Não estou dizendo que você tem que fazer exatamente a mesma coisa, tem que ter cuidado com quem você faz e o que você faz também. Óbvio que o humor depende da pessoa, você tem que ver o quanto a pessoa ali está aberta a isso, o quanto não está, né? Dependendo do tipo de pessoa não teria como mesmo, mas eu estou dizendo que funciona usar o humor em certas circunstâncias. E antes de eu falar a última, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda, deixa o seu like aqui, comenta se você gostou da aula, o que você achou, e se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui também no comentário a sua sugestão, porque eu tô pegando bastante sugestões aqui de vocês, inscritos do canal, então a opinião de vocês vale ouro pra mim, deixa aqui a sua sugestão, se for possível, se tiver como, quem sabe aí eu não gravo um vídeo aí que você sugeriu. E por último seria a confusão mental. Você já deve ter ouvido falar de confusão mental. Acho que se você pesquisa sobre hipnose ericksoniana, provavelmente você já ouviu falar, até na PNL falam muito disso. Algumas técnicas até mesmo de hipnose fazem isso, né, como o aperto de mão de Richard Bandler. Mas aqui nesse caso não estamos falando de técnicas de hipnose clássica, vamos falar de coisas que voltadas, né, à hipnose conversacional. Vou falar aqui pra vocês também uma frase que o Erickson usava bastante, e eu quero que você veja como você se sente ao ouvir essa frase. Abre aspas. Agora há uma parte maravilhosa de você, além da parte que ouve, que pode participar de parte ou de toda essa parte da experiência. Em parte porque agora mesmo você pode começar a relaxar profundamente em todo o seu corpo. Fecha aspas. Então toda essa confusão por falar parte, você nem entendeu qual é a primeira parte que a pessoa está falando e ela já está falando de outra. Então essa confusão
causa na pessoa uma necessidade fisiológica, cerebral, mental dela de resolver isso daí, de compreender. E aí quando você termina com relaxar o seu corpo completamente, no caso a gente está usando o relaxamento aqui, né? Quando você finaliza com você pode relaxar o seu corpo, ela recebeu algo que ela entende, que ela finalmente entendeu daquele monte de coisa que ele falou. E aí ela cata aquilo porque é a coisa que faz sentido. No meio daquele caos é a única coisa que faz sentido. Pense assim, é mais ou menos como, imagina que tem uma pessoa que você não tem hábito de falar com ela. Você nem gosta de falar com ela propriamente, mas você está num lugar onde tem um monte de desconhecido, você está perdido, não está entendendo nada que está acontecendo ali e de repente você vê um rosto conhecido. A chance de você ir até essa pessoa e falar com ela e ver se ela entende o que está acontecendo e vocês começarem um diálogo é muito maior do que se simplesmente vocês colocassem vocês dois em um ambiente normal ali qualquer. Então é essa a ideia que a gente quer passar, que ao confundir a pessoa, né, e lembrando, o que ele falou, por mais que seja confuso, não quer dizer que não tenha sentido, quer dizer que é difícil de compreender de primeira, mas tudo que foi dito naquela frase tem um certo sentido, só que não é algo fácil de se entender na hora e acaba que no final ele dá uma resolução para aquilo e você se conforta e acata aquilo mesmo sem perceber que acatou. Então observe que por mais confusa que possa parecer a mensagem, não quer dizer que esteja sem sentido. Nesse contexto, o confuso não deve, não tem que significar sem sentido. Então, por mais confusa que ela pareça ser, ela ainda tem uma lógica subjacente a ela. Então é isso, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula aqui do canal Hipnoanálise. Até mais!